Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a origem dos elementos químicos. Vamos lá, meus queridos. Bem, quando a gente fala em elementos químicos, nós temos que puxar a galera da Grécia lá, né? Os gregos. Então, primeira coisa que nós temos que entender. Os gregos acreditavam que existia apenas 4 elementos na natureza. A terra, a água, o ar e o fogo, certo? E desde essa antiguidade, né, se acreditava que o mundo era feito desses 4 elementos. Acima da lua existia o éter, que era o ar inspirado pelos deuses. Discípulo e seu discípulo Demócrito eram filósofos pré-socráticos. Propuseram a ideia da existência de menores objetos possíveis e que não poderiam ser partidos, que eram os verdadeiros elementos que formavam tudo que existia por meio da agregação. Daí veio o nome, por exemplo, do átomo. Esse é o conceito do átomo. Veja como a evolução surgiu, né? Você tinha lá os 4 elementos, os caras começaram a questionar, falaram assim, bah, não é bem isso, né, cara? E aí, depois eles vieram ali e mudaram isso. Falaram, não, calma aí, deve ter uma coisa menor e tudo mais. Então aí foi o nosso pontapé inicial para o conceito de átomo, né? O primórdio da matéria ali. Bem, os átomos juntavam-se por afinidades de cor, formato e densidade para originar objetos macroscópicos. Essa teoria está obviamente bem ultrapassada, né? Mas ela contribuiu muito para a formação das ideias que nós temos hoje. Primeiro elemento químico descoberto. Alguns elementos encontrados na natureza, como o cobre, já eram conhecidos desde a antiguidade, por volta do século XVII, já se conheciam 12 elementos e algum deles, né, usaram a tentativa de produzir o ouro. Bem, buscando resolver os mistérios da pedra filosofal, em 1669, o alquimista Rembrandt descobre o primeiro elemento que não é encontrado na forma isolada, né, que seria o fósforo. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a questão da teoria moderna, né? Como é que é formado os 3 elementos, os elementos em si? Na verdade, por 3 partículas atômicas, seria o próton, o nêutron e o elétron. O nêutron, ele tem carga neutra, o próton tem uma carga positiva e o elétron tem uma carga negativa, certo? Importante salientar que o próton e o nêutron têm a mesma massa, né? Só tem sinais em cargas diferentes, e o próton e o elétron têm a mesma quantidade de carga, mas com sinais distintos. Bem, a gente sabe que o nêutron ocupa o núcleo e a eletrosfera, o elétron ocupa a famosa eletrosfera. Existe uma relação entre as cargas elétricas ali também. Uma coisa importante salientar: carga de mesmo sinal se repelem, carga de sinais iguais se atraem. Melhor dizendo, carga de sinais diferentes iguais se repelem e carga de sinais iguais se atraem. Ok? Bem, e aí nós temos a questão dos modelos evolutivos do átomo. O que nós temos aqui de fato? Então, primeiro o átomo que a gente tem lá formado pelo Demócrito e o Leucipo, né, que era a questão da bolinha, né, do átomo indivisível. Então, não existe objetos menores, a palavra átomo, né, que significava indivisível. Você tem ali o modelo do Dalton. O Dalton já começou a dar um tempero a mais sobre isso. Elementos diferentes, propriedades diferentes, eles permaneciam inalterados ali, e a massa total de um corpo, né, de um composto, é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Então é aquela ideia, né, da menor partícula, você vai somando cada vez mais partículas até formar o corpo macro. Aí vem a questão do Thomson, né, e o pudim de passa, em que ele falou que não é bem assim. Na verdade, o átomo ele era dividido, existia as chamadas partículas subatômicas, né? Então você tem as partículas atômicas ali que existia o famoso elétron já nessa jogada, certo? Então quer dizer que o átomo já não é mais aquela esfera, né, pequenininha, aquela menor porção de matéria ali. E aí você tem o modelo Rutherford, que ele fala como é que funciona essa questão do elétron, né? Que o elétron ele irradia energia e que ele se encontra numa eletrosfera. Nós temos o modelo de Rutherford, que ele organiza essa eletrosfera, né? Ele fez um modelo atômico para o átomo mais simples, que é o hidrogênio, certo? E que você tem elétrons que giram em órbitas em volta do núcleo, né? E que existem níveis de orbitais com energias constantes, e quanto mais interno o orbital, maior a energia, e aí você tem um modelo garantido aqui, que é o modelo do Schrödinger, né? Que ele fala em níveis energéticos. Bem, os nossos referenciais estão aqui e
nesse vídeo nós falamos sobre origem dos elementos químicos, o átomo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.